10 anos não parecem ser tanto tempo falando assim, não acha? Mas para a indústria automotiva brasileira, 10 anos foram suficientes para transformar completamente o cenário de mercado de automóveis do Brasil. Nesse capítulo do Livrão KBB de hoje, eu vou apelar para o seu saudosismo e nostalgia, porque vamos comparar quais eram os 10 carros mais vendidos de 2011 com esse ranking atual da Fenabrave, que é a associação que reúne aí as concessionárias. E aí, eu vou mostrar para você o quanto a gente evoluiu, ou não, nessa última década. E você vai saber que hoje nós estamos pagando o triplo pelos 10 carros mais vendidos em comparação com o que a gente pagava há 10 anos atrás. No final, já prepara aí o seu comentário, porque eu vou querer saber de você qual das duas listas de top 10 de mais vendidos você acha melhor ou qual seria o seu top 10 ideal para a gente ter aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para fazer isso agora, apertando nesse botãozinho vermelho aí. Assim você faz parte da nossa comunidade, também assina as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você e aí você fica sabendo das nossas novidades. Antes da gente relembrar o ranking dos 10 carros mais vendidos de 2011, vamos dar um breve contexto. Naquele ano, o mercado automotivo brasileiro ainda nem tinha chegado ao seu auge, apesar de estar muito perto disso. Em 2011 foram vendidos 3,4 milhões de automóveis e comerciais leves. Esse resultado só seria superado no ano seguinte, em 2012, quando foram vendidos 3,6 milhões de veículos. Ou seja, o clima do mercado automotivo estava bem diferente do atual. Afinal, ainda há dúvida se a gente vai conseguir superar a barreira das 2 milhões de unidades. Mas mesmo para as previsões mais otimistas, a gente não deve passar muito das 2,1 milhões de carros vendidos esse ano, por conta da crise que a gente já explicou lá no capítulo sobre os semicondutores. Tá lembrado? Se você não assistiu, pega aqui o link aqui embaixo, porque vale a pena para você ficar inteirado sobre o que está rolando na indústria hoje em dia. Enfim, mesmo considerando esse número aí de 2,1 milhões de unidades, ainda estamos falando de um mercado que hoje é quase 40% menor do que era em 2011. Por isso que não é surpresa quando a gente mostra que esses carros aqui foram os mais vendidos de 2011. O que todos eles têm em comum? São todos hatches e sedãs compactos, ou que a gente costumava chamar de entrada ou de populares. Gol, Uno, Celta, Fox, Palio, Siena, Voyage, Fiesta, Sandero e Classic. Todos esses. Dessa lista aí, nenhum tinha preço médio das versões acima de 40 mil reais. O preço médio deles não passava de 40 mil reais. O que tinha um preço médio mais baixo era o Celta, que custava em média R$ 24.735. E o mais caro era o Voyage, que tinha preço médio de R$ 39.475. Se a gente somar todos esses preços médios e fazer a média da média para descobrir quanto essa lista de top 10 custava naquela época, o resultado vai ser de R$ 33.327. Agora a gente vai avançar 10 anos na história e pegar a lista dos 10 mais vendidos atual, no mês de agosto, que é o que eu tenho aqui no dia da gravação desse vídeo. E esses são os carros, e logo de cara já dá para perceber uma enorme diferença entre as duas listas. Se naquela época os carros populares e mais baratos eram os mais vendidos, como a lógica poderia fazer você pressupor, hoje a gente tem 4 SUVs infiltrados no top 10, sendo um deles um SUV médio, que não à toa é o que tem o preço médio mais elevado dos 10 atualmente, com R$ 187.190. Mas mesmo se a gente considerar o popular da lista, aí, o Renault Kwid, que tem um preço médio mais baixo dessa lista, de R$ 49.335, ainda dá uma baita discrepância com os valores de 10 anos atrás, né? E aí o preço médio dessa turma toda, dos 10 mais vendidos de 2021, fica na casa dos R$ 96.528. Isso mesmo, quase o triplo do preço de média dos mais vendidos de 2011. É um salto de 190%. É claro que você pode argumentar aí que a gente está falando de carros completamente diferentes, então não dá para fazer uma comparação inflacionária direta assim. Hoje a gente tem até SUV médio dentro dos mais vendidos, enquanto naquela época nenhum carro te daria uma estrela sequer no Latin NCAP da vida. Tamanha foi a evolução em segurança que a gente teve nos últimos anos. Logo, por essa perspectiva, até faz sentido que o preço médio dessa lista seja bem superior ao de 2011, né?
O único que daria para fazer uma comparação aí direta de inflação seria o Volkswagen Gol, já que ele está presente nas duas listas. E, fazendo essa conta aí por inflação, o preço médio atual dele está acima dos 76% de inflação acumulada nesses 10 anos. Ou seja, ele ficou mais caro do que a inflação nesse período. Só que em vez de calcular a inflação, é mais interessante a gente comparar quão acessíveis estavam os carros 0 km para o consumidor brasileiro há uma década e quanto eles estão hoje, usando o salário mínimo para manter o padrão que a gente fez esse tipo de análise aí de poder de compra em outros vídeos. Aliás, esses outros vídeos comparando o poder de compra do salário mínimo entre Brasil e outros países ricos e emergentes, tem link aqui na descrição desses dois vídeos para você assistir depois. Bom, o salário mínimo de 2011 era de R$ 545. Com esse valor, o consumidor brasileiro precisava de 61 salários para atingir o preço médio de R$ 33.327 que custava o top 10 daquele ano. Hoje, o salário mínimo é o dobro de 2011, tabelado em R$ 1.100. Só que mesmo assim, para chegar nos 96.528 do preço atual, do preço médio atual do top 10 de hoje, o consumidor brasileiro precisaria juntar 87 salários. É claro que diversas variáveis podem ser inseridas nessa análise de comparação entre o poder de compra de hoje e o de 10 anos atrás. Mas por esse viés aqui que a gente trouxe, dá pra gente relembrar como fica a fotografia dos carros mais vendidos quando as montadoras podem apostar em carros de volume, já que tem muito mais gente com possibilidade de adquirir um carro 0 km. A tendência, quando tem esse cenário, é de que o ranking fique habitado por carros mais baratos, enquanto em situações como a atual, de crise e mercado mais deprimido, comprar carro 0 km acaba sendo uma atitude muito mais restrita, né? Deixa aqui a sua opinião sobre essa nossa análise e o que você está achando dessa conjuntura aí do nosso mercado. Você está querendo comprar um carro aí 0 km e colocar na sua garagem? Pensou em comprar e adiou? Enfim, compartilha aqui a sua experiência para enriquecer o debate aqui nos nossos comentários. E não esquece de deixar o like se você curtiu esse vídeo e de se inscrever aqui também, porque toda semana tem vídeo novo para você. Valeu!